Darei início à apresentação do nosso projeto Integrador 1, pela qual foram os participantes o Lucas, a Maria, o Robson, o Rubens e o William. O nosso projeto Integrador 1 chamamos de Mask Things, que é conscientizar-se sobre o descarte de máscaras respiratórias. Com o primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, que foi em dezembro de 2019, movimentou o mundo de uma maneira nunca vista antes. Somente no Brasil, o número de mortes supera, aliás, até hoje, a marca de 600 mil pessoas. E o número de casos já ultrapassou 21 milhões desde a confirmação dos primeiros casos no país em fevereiro de 2020. Diversas medidas preventivas foram reforçadas junto à população com o objetivo de frear o contágio do Covid-19. Entre os métodos para reduzir a taxa de contaminação, destaca-se o uso de máscara nos espaços públicos e privados, passando a ser importante a conscientização e orientação das pessoas sobre o assunto e o correto descarte. Nosso grupo se deparou com o descarte irregular de máscara de proteção respiratória, e principalmente nos grandes centros, sendo visível um número considerável de pessoas que descartam de maneira irregular as máscaras. Então decidimos fazer uma estruturação se as cidades, tanto de Jundiaí quanto de Várzea, possuem alguma lixeira exclusiva para descarte. Mas logo foi possível concluir que não há e não existe perspectiva para a implementação de tais pontos. O problema que o grupo abordou foi o seguinte, para o projeto integrador: como direcionar o descarte de máscara respiratória para reduzir os impactos ambientais. Com o intuito de levantar como está o comportamento da comunidade diante do descarte de uso de máscara, o grupo gerou um formulário online que em 19 horas foi preenchido por 35 pessoas. Dessas 35 pessoas, por volta de 33% delas moram na região de Várzea e os outros 66,6% em Jundiaí. O que pudemos analisar é que 94,5% dos entrevistados informaram que em suas cidades não possuem pontos de coleta de máscara descartável ou desconhecem tal informação. E 80,6% dos participantes disseram que já fizeram descarte de máscara em lixo comum. Ainda em relação ao formulário, levando em consideração que 80% dos entrevistados fazem o descarte em suas residências, num lixo comum mesmo, né? E que 97% gostaria de ter acesso às informações sobre o método correto de descarte das máscaras. Utilizando de início o Google Sites para desenvolver uma aplicação web que atendesse o objetivo de conscientizar sobre o descarte de máscaras, e a construção foi tranquila e a aplicação funciona de maneira intuitiva, muito parecida a um documento ou uma planilha, gerenciando a hospedagem e oferecendo domínio e manutenção do site. Mostrarei na sequência como ficou. Na sequência eu mostro o primeiro site que nós montamos, baseado na ferramenta do Google Sites, onde colocamos imagens, algumas informações e principalmente sobre os impactos e a conscientização do descarte correto das máscaras. Tá? Então, fizemos esse primeiro site. Na sequência, haja visto que o grupo criou um segundo site para poder atender diretamente aos requisitos do tema proposto pela Univesp. Não ficamos contentes com o primeiro, então imaginamos fazer uma solução final, uma segunda solução,
e que também atendesse aos feedbacks que nos foi colocado. E, simultaneamente, tentar concluir junto o, o, o conhecimento das disciplinas adquiridas no curso de Engenharia da Computação e também no bacharelado em Tecnologia da Informação. Dessa maneira, procuramos desenvolver um website com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando pelo controle de versão para conscientização sobre o descarte de máscaras e os impactos ambientais, e também as atitudes praticadas que fazem toda a diferença no enfrentamento dessa pandemia. Após testar esse segundo site pela comunidade, o retorno foi muito positivo e superando as expectativas, pois ficou mais claro o objetivo do grupo, proposto, né, pelo grupo, e algumas pessoas, amigos e familiares elogiaram sobre a proposta abordada e justificaram que realmente se trata de um problema que infelizmente enfrentamos como consequência dessa pandemia. Agora estou mostrando o segundo site, ficou de uma maneira mais intuitiva, os links funcionando direto, os links aqui acabam levando para as prefeituras, Jundiaí, Várzea, tá? Como o caso e o teste que eu estou mostrando. É possível também, fizemos um banco de dados para manter a sugestão e o e-mail das pessoas ao se cadastrarem. Mostramos o descarte de suas máscaras de forma correta, com imagens e links e detalhes explicando. E aproveitamos no site do Estado de São Paulo também, e alguns vídeos mostrando tanto os impactos ambientais e a conscientização sobre o correto descarte da máscara. Como conclusão, o desenvolvimento dessa aplicação web do nosso site, MaskThinks, é que utilizamos uma framework Bootstrap, permitiu que pessoas que desconheciam sobre o correto descarte de máscara passaram a se conscientizar sobre o assunto e obtendo clareza até mesmo no acesso às informações de impactos ambientais que já estão surgindo com o descarte irregular, inclusive na vida marinha, nas empresas e nas grandes cidades, já podemos nos deparar com esse tipo de problema. Finalizamos aqui o nosso trabalho. Nosso muito obrigado e sucesso a todos.